Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto através do Facebook. Hoje é um programa que não vai fugir muito aos grandes temas que temos comentado aqui neste programa, mas vamos comentar o incidente de Quelimane, vamos olhar também para o julgamento, o mega julgamento sobre as chamadas dívidas ocultas que decorre na BO, vamos também comentar sobre as preocupações na selagem das cervejas e também vamos olhar para as eleições municipais aqui ao lado, na África do Sul. Fernando Lima, boa noite, cá estamos nós para mais um programa. Numa semana em que acompanhamos uma notícia de que os preços de milho são vendidos a preços mais baixos do que há um ano. Isto pode estar provavelmente a refletir maior oferta no mercado nacional. É o sustento a mudar de paradigma? Bem, é o que eu estou a ler nas notícias. Eu espero bem que sim, mas precisamos de ver mais. Mas todas as notícias indicam isso. A fonte inicial é uma fonte credível, portanto é um boletim de análise de segurança alimentar. Depois já há extrapolações já sobre esse mesmo boletim, e penso que há um lado mais ideológico em relação ao próprio programa Sustenta, mas a origem dessa análise tem a ver com um boletim de segurança alimentar que tem muita credibilidade, mas espero que nas próximas semanas sejam anunciados os dados da campanha agrícola. As fontes no Ministério da Agricultura todas são coincidentes de que os números são muito positivos, incluindo a colheita de arroz. Muito bem, Fernando Lima, antes de olharmos para os temas que alinhamos para o programa de hoje, vamos ao seu tema de semana, que é a FMO, que endereçou cartas a pedir que as multas aplicadas ao Credit Suisse sejam revertidas a favor de Moçambique. Bem, em primeiro lugar, a questão factual. Portanto, o Fundo de Monitoria do Orçamento tem sido uma organização que tem estado muito agressiva e na linha da frente em relação à questão das dívidas ocultas, e esta é mais uma iniciativa deste grupo, e basicamente está a pedir a autoridades americanas, nomeadamente o secretário de Estado, o secretário da Justiça, a líder a secretária do Tesouro norte-americano, o secretário do Tesouro britânico, para que estas penalizações que foram aplicadas ao Credit Suisse sejam revertidas a favor de Moçambique. Eu tenho dúvidas se haverá ou não sucesso nestas iniciativas, mas é muito importante que isto se faça. Foram iniciativas de grupos militantes que estiveram também na base de outras iniciativas, incluindo as últimas revelações em relação àquilo que as autoridades, quer da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da Suíça, acabaram por fazer em relação ao Credit Suisse e ao VTB. Portanto, aqui em Moçambique há determinados quadrantes que descredibilizam este tipo de iniciativas. Foram muito críticos também quando a Procuradoria-Geral da República foi a Londres intentar as ações que estão a decorrer, e mais uma vez estas organizações tiveram um peso grande no incentivo que
deram à Procuradoria-Geral da República. Isto são as questões que estão relacionadas com as cartas que foram expedidas esta quinta-feira. Agora, a questão de fundo é que estas organizações têm trabalhado desde 2016 neste assunto, trabalhando sobretudo com as autoridades norte-americanas aos diversos níveis, ao nível do Senado, ao nível do Congresso, ao nível do Departamento de Estado, ao nível do Departamento de Justiça, junto do FMI, na Assembleia de Acionistas do Crédito Suíço, junto das autoridades britânicas. E este trabalho de formiguinha começa a dar os seus frutos. Começa a dar resultados e, portanto, basicamente, o meu ponto é de enfatizar o trabalho destes grupos, que muitas vezes é muito incompreendido em Moçambique, sobretudo pelas autoridades governamentais, mas temos um governo que tem muito pouca sensibilidade em relação à relevância e ao papel que organizações desta natureza podem desempenhar, nomeadamente o papel de massa crítica e construtivo que podem ter numa série de assuntos. Não é só na questão das dívidas ocultas, por exemplo. Num determinado momento, o Ministério das Finanças começou a colaborar com estes grupos. Mas parece que este diálogo é intermitente, não tem sempre a mesma intensidade. Então, quer-me parecer que isto é muito importante. E todos os grupos, e nos países democráticos é assim que acontece. Os grupos de pressão sobre a situação da criança, sobre a situação da mulher, sobre os direitos humanos, sobre as minorias sexuais, sobre problemas de saúde, sobre a cesta básica. Todos estes grupos é importante serem ouvidos e serem parceiros do governo e não termos este tipo de atitude do governo, obviamente, de ter sempre uma grande desconfiança em relação a estes grupos da sociedade civil, que é bom que se lhe diga, nem todos os grupos têm este sentido crítico. Aliás, do meu ponto de vista, acho que não é bem o governo, mas o Partido Frelimo, ao longo dos anos, tentou sempre criar organizações satélite para tentar contrapor este tipo de argumentação e este tipo de protagonismo. Claro que depois estas organizações satélites ou satelitizadas à volta do Partido Frelimo acabam por não ter sucesso porque exatamente não têm os fundos que as outras organizações têm e também acabam por cair no descrédito. Muito bem, Fernando Lima, vamos olhar para o incidente de Quelimane. Quelimane é a capital da Zambésia, uma autarquia que é dirigida pela oposição. A polícia tentou impedir ontem uma passeata de bicicleta do respectivo edil Manuel de Araújo, que estava na companhia de alguns diplomatas naquela cidade. Fernando Lima, em vários setores argumenta-se que a polícia, ou seja, a polícia foi acusada de praticar uma espécie de uma cultura de repressão e intolerância política. Mas noutros argumenta-se que Araújo deveria ter comunicado às autoridades, porque diplomatas têm um outro tipo de tratamento. Como é que olha para todo este incidente que foi encerrado em Quelimane? Bem, em primeiro lugar, acho que para as pessoas que conhecem Quelimane, nem de longe nem de perto, é uma cidade parecida com Maputo, uma cidade pequena, uma cidade muito pacata, onde um passeio de meia dúzia de pessoas não é propriamente um grande, pode ser um assunto relevante, porque se trata de embaixadores,
mas não é que a cidade fica paralisada por causa de 3 ou 4 representantes diplomáticos estarem a passear na cidade. Portanto, a minha interpretação é, mais uma vez, uma atitude muito autoritária, não da polícia, mas do regime, do poder. E isto é uma expressão claramente de um regime com uma grande nostalgia do passado, do tempo do Partido Único, em que todos nos tínhamos que curvar perante o Partido Único, porque depois, se formos ver os factos, é aberrante aquilo que aconteceu. Aliás, nunca deveria ter acontecido, e por isso mesmo é que vemos todas as tentativas depois de fazer a gestão dos danos que foram causados em relação a este gesto de intolerância, porque a partir do momento que os embaixadores saem de Maputo, comunicam às autoridades moçambicanas a sua deslocação a Quelimane, não tem que andar no sítio onde estão a entrar em especificidades se o meio de transporte que utilizam é chopela, é táxi, é carro diplomático ou é bicicleta. Mas também é bizarro que um meio de transporte que deveria ser mais publicitado em Moçambique, a bicicleta, e tratando-se inclusivamente de uma iniciativa que mostra ou pretende demonstrar como é saudável a utilização da bicicleta, inclusivamente este aspecto é menosprezado e é boicotado pela polícia. Mas eu penso que não é a polícia, não foi a polícia que tomou aquelas iniciativas, tomou aquelas decisões. O comandante de polícia que estava no local falava de ordens superiores. O Araújo ou qualquer outro dirigente na oposição, independentemente de ser Quelimane ou ser a Beira ou ser uma daquelas localidades de Nampula que têm líderes da oposição, será sempre perseguido. Isto por oposição a verdadeiras passeatas a que neste momento estamos a assistir, porque há uma série de brigadas do Partido Frelimo que estão nas províncias e nos sítios onde se desloca a organização juvenil da Frelimo organiza sempre um cortejo de motorizadas, de bicicletas. Mas, Fernando Lima, há quem diz que o problema está na qualidade dos sujeitos. São diplomatas e qualquer incidente com aqueles diplomatas, quem tinha que prestar contas não é o presidente do município, mas o Estado moçambicano. É verdade, sim. É verdade isso, mas as autoridades moçambicanas, exatamente, têm que avaliar o risco e o perigo que incorrem aqueles diplomatas quando vão passear de bicicleta. Ora, parece-me que isto nunca esteve em causa. A polícia acabou depois por dizer que tinham ouvido... receberam informações de manifestações, de que Manuel Araújo estava a organizar uma manifestação. Portanto, não me parece que em algum momento a preocupação em relação ao passeio de bicicleta fosse a segurança dos embaixadores. Era sim impedir que Manuel Araújo e os seus convidados circulassem pela cidade. E, obviamente, querendo o comandante da polícia chegado ao local e verificado que não tem nada a ver com manifestações, ele podia resolver um problema local e até se predispor a dizer, nós podemos vos acompanhar para se manter muito mais seguros. Francisco, depois das ordens superiores recebidas, o comandante da polícia, nem que tivesse que fazer o pino, estava ali para fazer cumprir as ordens superiores. Portanto, não tem a nossa tradição, é mesmo assim. O chefe da polícia, só recebendo outras ordens superiores, a que é capaz de contrariar a sua
a sua decisão. Portanto, se recebeu ordens para impedir esta manifestação, isto seria cumprido até ao fim, só que o Manuel de Araújo tem uma grande versatilidade, aparentemente telefonou à senhora Verónica Macamo e aparentemente também tudo se resolveu depois desse telefonema. E eu, com toda a franqueza, acho que uma pessoa como Pio Matos, que é o governador da Zambésia e que algumas horas antes tinha estado com estes diplomatas, não deve ter ficado nada satisfeito com este tipo de incidente. Há quem acha que este acidente teve uma espécie de utilidade, porque os diplomatas viram in loco a repressão policial, por exemplo, à medida que a cidadania vai se afastando de Maputo, Fernando. Bem, acho que isso é ótimo, porque os embaixadores puderam testemunhar in loco como funciona a democracia em Moçambique e, portanto, reportar para as suas chancelarias um incidente em que eles estiveram envolvidos. Eu devo dizer que quer a embaixadora da Suécia, quer o representante do Canadá minimizaram o incidente e não lhe deram sequer uma grande conotação, não lhe deram de todo uma conotação política, mas exatamente o Manuel de Araújo é um político e é do seu direito e das suas funções procurar exatamente explorar politicamente um incidente desta natureza. Este aqui é o jogo da democracia. Então, Manuel de Araújo esteve bem ao dar um grande relevo e um grande destaque no fim do dia era um simples passeio de bicicleta que hoje, portanto 24 horas depois, está nas redes sociais e está nas grandes agências noticiosas, porque um grupo de embaixadores foi proibido de circular numa cidade moçambicana. Ora, um país como o nosso, que tem problemas de imagem, devia pensar melhor se o país beneficia de facto com este tipo de incidentes e envolvendo diplomatas estrangeiros. Por exemplo, eu hoje achei muito bem a intervenção da RENAM no Parlamento, comentando o incidente. Habitualmente a oposição nunca percebe ou nunca tem a sensibilidade de como pode aproveitar politicamente este tipo de situações. Acho que a RENAM andou muito bem, levantando a questão no Parlamento de Moçambique. E depois uma passeata para o clima, numa altura em que a Conferência do Clima está a se realizar em Glasgow, Escócia, e depois temos lá o primeiro-ministro moçambicano, toda a delegação lá a discutir e também a pedir moratórias em relação de gás na bacia do Rovuma, Fernando Lima. E essas notícias, como é que chegam lá em Glasgow? De uma comitiva, de uma passeata que estavam a passear para o clima, e depois temos esse tipo de incidentes. É mais um problema e é mais um problema que pedidos de desculpa, notas verbais não resolvem. Não resolvem porque são sempre reações a um facto, um acontecimento. Então, não colhe. Por outro lado, o tipo de embaixadores envolvidos suscita mais reprovação, porque os países nórdicos estão sempre na vanguarda deste tipo de iniciativas. O Canadá não fica atrás
não fica atrás. Aliás, o atual primeiro-ministro do Canadá tem estado muito agressivo nestes temas do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então, digamos que parece que deram de bandeja uma oportunidade a Manuel Araújo brilhar. E eu acho, para as pessoas e para as entidades que conhecem Manuel Araújo, acho que era bom este tipo de coisas muitas vezes serem pesadas nos pratos da balança. Isso teria valido a pena criar este tipo de confrontação com um líder eleito na capital da Zambésia. Muito bem, vamos olhar para um outro tema, que é a discussão sobre a selagem de bebidas. Estamos a menos de 2 semanas da entrada em vigor dos processos de selagem de cerveja, mas a indústria, Fernando Lima, questiona a implementação desta selagem e não percebe, afinal, qual é o foco, o que é que se pretende com isso. É uma daquelas decisões governamentais altamente questionáveis. Eu acho que é muito questionável e eu explico em poucas palavras porque é que é muito questionável. É porque a cerveja em Moçambique é produzida muito concretamente só por 2 entidades. Controlam toda a produção de cerveja, a não ser que haja desconfianças do governo de Moçambique que há uma sabotagem dentro dessas fábricas e pelo menos uma das empresas, que é provavelmente a maior, passa publicidade às cervejas de Moçambique, é participada, não sei se é, pelo Partido Frelimo. 5%. E, portanto, tem todas as possibilidades de controlar os volumes de cerveja, as unidades que saem daquela fábrica. Mas nunca as autoridades fiscais de Moçambique levantaram qualquer suspeição em relação ao setor cervejeiro. Antes, pelo contrário, o setor cervejeiro beneficia sempre daqueles prémios que são dados, não sei se é pela autoridade tributária ou pelo Ministério das Finanças, porque a indústria cervejeira são, se não o maior, um dos grandes contribuintes para a arrecadação de receita por parte das nossas entidades tributárias. Mas a autoridade tributária, quando está em crise, aproxima-se, digamos, do final do ano, informalmente daquilo que eles chamam os grandes contribuintes para fazerem pagamentos em avanço, exatamente para aqueles relatórios. Agora, por acaso, a autoridade tributária não anda tão militante nesses relatórios, mas muitas das contribuições generosas das grandes empresas têm contribuído para, digamos, melhorar aqueles relatórios que a autoridade tributária está sempre em sobrecumprimento, ou seja, estão sempre a ultrapassar as suas metas. Finalmente, a indústria cervejeira fez... Finalmente não, há ainda mais 2 questões importantes. A indústria cervejeira fez um estudo em que se mostra que o descaminho de cerveja por via de contrabando anda ao nível de 1%, o que é, portanto, perfeitamente irrelevante. E a última questão é, por força dos acordos que o país tem com estas cervejeiras, algumas marcas que são exatamente representadas por estas 2 grandes fábricas de cerveja, estas unidades ou estas marcas são produzidas no estrangeiro. Ora, as referências
da forma como deve ser feita a selagem, implicaria ou vai implicar que a selagem, especificamente para Moçambique, tem que ser feita lá na origem onde essas cervejas são produzidas, nomeadamente na África do Sul, porque uma parte destas cervejas importadas legalmente, ou seja, não são importadas por uma pessoa em nome individual, é a própria fábrica que importa estas cervejas e as coloca no mercado nacional. Isto significa, se não são seladas fora e entram sem selos, significa que tem de investir no mecanismo para essas fábricas selarem internamente antes de ir para o mercado, o que é um exercício completamente complicado. Francisco, ninguém vai aceitar, porque ninguém vai aceitar que alguns milhares de garrafas sejam selados, portanto tenha que haver uma linha especial de engarrafamento e selagem para as cervejas que vão para Moçambique. Se o mercado moçambicano fosse de milhões e milhões e milhões de garrafas, tudo bem. Seria... E isto vê-se também vê-se num próprio computador os volumes de vendas, mas estas marcas complementares das duas grandes fábricas de Maputo não excedem, acho que nem sequer chegam a 1 milhão de garrafas. Então não faz sentido que haja estas linhas de selagem. Aliás, a última informação que existe, e essa informação foi comunicada ao Governo, é que não vai haver selagem no exterior. Portanto, eu não percebo a obstinação que existe em relação à selagem. É certo que a indústria intentou uma providência cautelar, Tribunal Administrativo. Colocou também uma ação no Tribunal Administrativo, mas nós sabemos como é que são as nossas instituições de justiça e, portanto, a providência cautelar, se calhar, perde exatamente o valor de providência cautelar. E, aliás, o Tribunal Administrativo publicou uma nota a informar que correm éditos do Tribunal Administrativo sobre esta providência cautelar emitida pelas cervejeiras. Exato. Não, eu também fico altamente admirado que uma decisão da autoridade tributária possa ter mais peso que ministros que têm o seu prestígio e o seu peso, como são o Ministro das Finanças e o Ministro do Comércio. O Ministro do Comércio, que já foi, ou a sua família detém um business privado, um negócio privado de caminhonagem, portanto, é uma pessoa que veio do setor privado para o Governo. Portanto, tem uma grande compreensão por estas questões. E o Ministro Malayan não é propriamente um saudosista do socialismo que acha que o Estado tem que controlar tudo e tem que fiscalizar tudo, e fiscalizar desta maneira, eu diria, burra, de tentar, ou seja, porque qual é o problema da selagem? No fim do dia, nós que somos apreciadores de cerveja, e acho que nem eu nem tu representamos aqui um lobby da cerveja, no fim do dia, o problema é que o consumidor é que vai pagar esta casmurrice da autoridade tributária. Porque para as cervejeiras não há problema. Repassam o custo para o consumidor. Mas isto tem outro tipo de custos, nomeadamente na produção. É mais, portanto, a produtividade não é a mesma com a selagem. Portanto, há toda uma série de pequenos elementos nesta questão que torna, insisto no termo, é aberrante esta iniciativa e o Governo que tem mostrado
muitas vezes abertura, compreensão, inclusivamente fazendo marcha atrás em algumas das suas iniciativas. Neste caso parece que está a fazer um fica-pé, porque inclusivamente a CTA já criticou abertamente esta decisão. Aliás, esta semana eu estive num evento no mínimo caricato. Portanto, foi anunciado que estaria, para além de um representante de cada uma das cervejeiras, mais o diretor executivo da CTA, estaria o diretor nacional de indústria e, se não me engano, o diretor-geral das alfândegas. Ora, o diretor da indústria não compareceu no encontro. E o diretor das alfândegas, ou o seu representante, estava na sala e, quando ia começar o debate, saiu da sala. Portanto, deixando as cervejeiras a falar sozinha sobre a questão da selagem. Quer dizer, um governo porta-se como se fossem criancinhas de creche sobre um assunto da selagem, ao menos que venham dar a cara pela selagem, venham dar a cara com os representantes das cervejeiras, com os representantes do empresariado nacional, embora penso que todos os argumentos da autoridade tributária são argumentos esfarrapados em relação à questão da selagem. E nota, Francisco, que exatamente por conhecer o descaminho e o contrabando que existe em relação ao vinho, em relação às bebidas espirituosas, eu considerei importante a selagem. Sei que há falsificações, sei que já começou há muito tempo um negócio paralelo de selos, de selos, mas como princípio pareceu-me importante. Agora, a cerveja, quando a autoridade tributária é só ir à fábrica, nem precisa de ter lá um olheiro tipo aqueles fiscais de pesca que embarcavam nos barcos do camarão, que era para ver as toneladas que cada barco pesca de camarão. Basta pedir as guias de produção na fábrica para fazer as contas com uma calculadora e saber o imposto que todos os dias é gerado pela produção de cerveja. Ou seja, é uma das matérias coletáveis mais fáceis de executar em Moçambique. Mesmo assim, eu penso que há pessoas que não dormem, devem estar cheias de insónias para pensar estas coisas que só complicam a economia de Moçambique, a indústria de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar mais uma ou duas questões em relação à selagem de cervejas. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para uma ou duas questões em relação à selagem. Fernando Lima, um dos argumentos também das cervejeiras nacionais é que investiram muito dinheiro, $300 milhões, e no pressuposto de que precisariam de mais 5 anos para recuperar o investimento. E o outro é a pandemia. O confinamento fez com que não houvesse distribuição para os quiosques, restaurantes, bares, que representam quase 70% desta cadeia. 70% desta cadeia. Eu, por acaso, fiquei muito admirado de saber, de ver esses números, que, portanto, o informal do consumo da cerveja é a maior fatia de consumo e, portanto, daí que as cervejeiras também ficavam muito ansiosas sempre pela abertura dos bottle stores e das barracas, o grande centro de consumo de cerveja. Por outro lado, e nomeadamente em relação à fábrica, bem, hoje é um bocadinho difícil dizer se é holandesa, se é brasileira, mas pronto,
vamos dizer, a Heineken. A Heineken foi objeto de um acordo com o governo e foi através, inclusive, de um acordo tarifário que a Heineken fez as suas contas e aceitou vir investir em Moçambique. Ora, parece que o governo não ponderou todos estes pequenos detalhes em relação aos investimentos. Aliás, ambas as fábricas fizeram grandes investimentos com novas unidades fabris. E eu continuo a dizer, não vejo onde é que está o ponto da selagem. Ainda mais um pormenor. Habitualmente, os países conhecidos, só há 4 países, aparentemente, conhecidos por fazerem selagem de cervejas, e todos esses países são países confessionais, portanto, países onde a religião islâmica é a religião de Estado. Portanto, nós queremos nos equiparar a este tipo de Estados. Muito bem, vamos ao julgamento que já terminou. Terminada esta audição dos 19 réus, começou este processo de ouvir 65 declarantes arrolados neste processo. Os primeiros declarantes, Fernando Lima Serovic, colocaram em causa a narrativa de António Carlos de Rosário, que no seu depoimento chamava assim toda a autoria do projeto da Zona Econômica Exclusiva. A audição dos declarantes, sobretudo de Vítor Bernardo, que é um antigo vice-ministro de Planificação e Desenvolvimento na administração Guebuza, e também um PCA na altura da Montebinga, a empresa do Ministério da Defesa. Ele mostrou que Teófilo Inhangumele estava dentro de tudo, contrariando os depoimentos de António Carlos de Rosário. Esta audição vai limpando as zonas e aclarar as zonas de penumbras que existiram quando vimos os 19 réus, Fernando Lima. É muito claro, e eu estou cada vez mais convencido que a Privinvest criou este plano, ou criou este pacote de investimento, tentou vendê-lo a vários países africanos, nomeadamente a Nigéria, e encontrou em Moçambique terreno fértil para cumprir o plano, nomeadamente através de agentes dos serviços secretos da África do Sul, que são os contactos de Cipriano Mutota e de Teófilo Inhangumele, e depois, já numa segunda parte deste programa, é adicionado ao plano Proíndicos a MAM e a Ematum. Como foi dito em Nova Iorque, o plano inicial correu tão bem que se adicionaram mais 2, agora as palavras de António Castro do Rosário, mais 2 veículos operativos para se poder sacar mais dinheiro ao Crédito Suíço e ao VTB. Francisco, se estás recordado na troca de e-mails, e isto acho que está na documentação recolhida pela Kroll, havia como é que se ia fazer o procurement das traineiras ou dos arrastões. Então, e isto é muito ridículo, por isso é que estou a rir, porque nem deve ser levado a sério. A instrução que vinha do Abu Dhabi, peçam umas proformas a Portugal e a Espanha, que é para adicionarmos a nossa própria proforma aqui na Privinvest. Outros pormenores ainda dos declarantes, que, portanto, recebiam os contratos em inglês, os planos de negócios em inglês, em que eles próprios não sabiam o que estavam a assinar, porque uma parte destes executivos assinaram uma série de documentos, não sabia que a natureza do documento, ou não o compreendeu,
Eu não acredito que alguém não lhes explicou o documento, mas, por outro lado, também, com grande estranheza, assinaram documentos porque foram mandados assinar os documentos e não porque assinaram estes documentos no decorrer das suas tarefas e dos seus... As tais ordens superiores, é a disciplina militar? Eu diria que é mais disciplina securitária, porque há uma mentalidade muito mais complicada nos serviços de segurança do que no Exército. E, portanto, como os serviços de segurança têm toda esta componente secreta, em que tudo é secreto, que muitas das ordens são verbais, não são reduzidas a escrito, então todo o culto do secretismo faz com que também este tipo de coisas depois se verifique, ou seja, estes desvios e atropelos à legalidade. Mas esta semana foi fértil em depoimentos que claramente põem em causa todo este projeto grandioso de defesa da costa e de segurança marítima. E eu penso, mais uma vez, que isto tem algum maquiavelismo do Tribunal e do Ministério Público, da maneira como alinhou o julgamento. Por exemplo, as proclamações políticas, porque não foram declarações de um réu, eram sobretudo de proclamações políticas de António Carlos do Rosário, uma semana depois. Penso que grande parte do público, porque isto é uma telenovela pública, uma parte do público já esqueceu todas aquelas justificações, porque o que é que tivemos esta semana? Tivemos um grupo de pessoas com alguma idade, acho que com o devido respeito, não são pessoas de idade avançada, mas são pessoas nos seus 60, 70, e com mais de 30, 40 anos de serviço. Com mais de 30, 40, com cabelos grisalhos, portanto, pessoas que não são propriamente, não têm um aspecto de aventureiro, que foram, por A mais B, desconstruir toda esta imagem de grandiosidade em relação a todos os projetos. Portanto, mostra quase um sentido trágico de como tudo isto foi conduzido. Mas e já nesta altura é possível também começar a tirar algumas conclusões. É mesmo vocação dos nossos serviços de segurança estarem envolvidos em business de atum, de estaleiros e outras coisas. Até que o Gamito disse que era inviável. Sim, não, mas ainda coisas mais ridículas. Quer dizer, eu estava sentado quando estava a acompanhar aquelas outras empresas que os serviços sociais, uma empresa de eventos, de vender chamuças e rissóis. Esse é um veículo para espiar quem? As criancinhas da creche, os festivais, as festas de despedida de solteiro. Não sei, de facto, este veículo operativo de fazer limpezas, de eventos, vá lá, empresa de segurança privada para não se pagar. Mas mesmo aí é muito discutível, e isto é uma das questões de fundo que muita gente não quer discutir, porque o business da segurança privada tem muito a ver com os generais da polícia e do exército. Porque, por exemplo, quem devia guarnecer as instalações da segurança, quem é? Deve ser ou o exército ou a polícia.
E a polícia hoje, inclusivamente, cobra serviços por colocar agentes policiais a guarnecer um determinado sítio, a providenciar serviços de segurança. Então, o Serviço de Informações do Estado tem que criar uma empresa de segurança privada, porque é uma sociedade de direito privado, para guarnecer os talentos. Quer dizer, a quem é que estão a tentar convencer sobre esta justeza destas decisões? Então, fica difícil, mas a questão de fundo, e isto vai de encontro à pergunta inicial, é que os depoimentos desta semana desconstruíram totalmente a imagem que, e com alguma eloquência, António Carlos do Rosário criou. É importante referir que António Carlos do Rosário, como várias vezes referiu o juiz, é uma pessoa muito inteligente, sabe argumentar, é um professor universitário, portanto não é uma pessoa propriamente que saiu das masmorras, das torturas dos serviços de segurança, é um intelectual ao serviço, ou, hipoteticamente, ao serviço da secreta moçambicana. E depois, só para corroborar o que Fernando Lima disse antes, de que há uma empresa que correu muito bem, que é a Proíndicos, depois mais tarde esticou-se para se aumentar muito mais o dinheiro, que é a MAME e a Imatum. E ouvimos o Mataba a dizer que não, só o Proíndicos era necessário, tudo o resto era desnecessário. Já aqui falamos aquela explicação da aproximação dos barcos do atum para fazer uma detenção, uma captura de um barco estrangeiro em águas da zona económica exclusiva é completamente surrealista. Não são atuneiros que fazem aproximações e de captura e que não são detectados. Quer dizer, tudo isto parece aqueles livrinhos de quadradinhos de espiões e de histórias da carochinha, neste caso sobre segurança. Portanto, não cola mais. Enfim, é tudo, em última análise, é tudo muito triste, porque António Carlos do Rosário tentou vender a imagem que os barcos eram muito caros porque tinham uma componente de segurança, mas até agora ninguém conseguiu mostrar qual era essa componente de segurança que os arrastões e as traineiras tinham. E, à exceção do António Carlos do Rosário, nenhum outro executivo envolvido, quer na Proíndicos, quer na Ematum, consegue indicar quais eram esses procedimentos que aqueles barcos tinham, que lhes permitiam executar essas tarefas de vigilância de costa, claro, utilizando meios tecnológicos instalados nas embarcações. E um ponto surrealista também, para terminar, é que para pagamento de salários para fundos de maneio, o dinheiro vinha da Prefivest. Não, isso tomamos conhecimento de antemão, porque está tudo no relatório da Kroll. Cada vez que entrava em derrapagem o fundo de maneio das empresas, o JAN mandava uma tranche para as empresas funcionarem, quando, basicamente, e aquilo que foi vendido no tribunal, a razão porque o dinheiro foi para a Privinvest, não para o dono, para o mutuário, aquele a quem foi concedido o empréstimo, é que isto eram projetos de chave na mão. Portanto, sendo projetos de chave na mão, o dinheiro tinha que ir logo para o fornecedor.
Vamos à bacia do Rovuma. Ontem, Filipe Nunes recebeu Liam Malone, que é o presidente da divisão de perfuração e exploração e extração da ExxonMobil. A saída da reunião, este executivo limitou-se apenas a afirmar que o compromisso é investir na região, mas sem prazos de arranque de exploração. Não é para já a decisão final de investimento, Fernando. Claro, e nem sequer tal estava previsto. Portanto, isto é um exercício de relações públicas ao mais alto nível. É importante, claro. Se a ExxonMobil não tivesse cometida, não mandava aqui um vice-presidente. Portanto, isto é para dizer sim, continuamos interessados. As dúvidas não é só da pessoa que abre o jornal Wall Street Journal ou o Jornal Notícias. Também existem nos governantes. E quando recebem estas visitas e recebem cometimentos da parte contrária, que sim, que o programa é para cumprir, são coisas importantes, mas mais do que isso, não há nada. Não há nada, não há prazos, não há datas. Há algum otimismo, que eventualmente possa acontecer alguma coisa no próximo ano, mas há muitas... E ainda também, como o próprio vice-presidente disse, ainda há um trabalho para a redução de custos, para também uma outra tecnologia de captura de carbono, para ir de encontro com as linhas que estão a sair nas conferências do clima. Francisco, quando nós estamos aqui num movimento acelerado para acionarmos a via do gás, há outras agendas que estão a correr. Por exemplo, há grupos militantes do ambiente que estão a intentar ações na Grã-Bretanha contra os financiadores dos projetos no Rovuma. Portanto, às vezes é bom olharmos para todos estes envolvimentos globais. Por exemplo, nunca vi o governo moçambicano equacionar, em termos estratégicos, os danos que causou à economia de Moçambique o ataque a Palma. Não o ataque em si, o saque dos bancos, mas o encerramento do projeto, o atraso do projeto que tem a ver com as agendas das mudanças climáticas, das moratórias em relação à exploração do gás. Por exemplo, agora está-se a falar da questão do acho que se chama Gás Zero, se não me engano, este projeto de tentar armazenar o CO2 ou o gás metano que é expelido a partir da exploração do gás. Isto implica estudos, e estudos são dinheiro, novas tecnologias são dinheiro. Isto significa que os preços de exploração para um determinado método são tanto, para outro método claramente serão mais caros, não serão mais baratos. Então, estes timings todos têm que ser estudados, têm que ser avaliados. Não podemos ficar estáticos nesta expectativa. O gás vai acontecer. Para não falarmos do carvão, por exemplo, eu penso que mesmo ao nível governamental há sérias dúvidas que esta propalada central térmica para Moatize alguma vez conhecerá a luz do dia, porque não há financiamentos. Mesmo o financiador de último recurso, a China, já fez um cometimento público que não vai financiar novas centrais térmicas. Então, nós temos que ser realistas. Portanto, para já, Francisco, temos a plataforma flutuante de gás, que é uma parte pequenina da área 4.
Moçambique, claro que vai tentar capitalizar ao máximo este projeto. Espera-se que esta plataforma flutuante comece a produzir gás para exportação já no segundo trimestre 2022. de 2022. Penso que não é por acaso que o presidente de Moçambique vai estar na Coreia nesta cerimónia da partida da plataforma dos taleiros da Samsung para Moçambique, exatamente para dar esta aura positiva de que afinal o gás se vai materializar, que não é uma miragem, está a acontecer, os prazos estão a ser cumpridos, porque nós precisamos destas notícias positivas. Muito telegráfico, Fernando Lima, já me deram um sinal de só temos apenas um minuto. Vamos comentar um pouco as eleições municipais na África do Sul. O ANC não vai passar a barreira dos 50% e também a afluência às urnas não passa a barreira de 50%. Isto, e depois a ANC tem que entrar em negociações para governar alguns municípios importantes. Esta mensagem é muito forte para uma reflexão no ANC. É muito forte, se não me engano é a primeira vez que o ANC tem uma votação abaixo dos 50%. É uma mensagem muito forte para as legislativas, porque muitas vezes não há uma correlação direta entre municipais, porque as eleições municipais têm muito de localismo e são diferentes, mas é uma mensagem muito clara da erosão de prestígio, de capital político que o ANC tinha no início da década de 90, quando o Mandela foi liberto, e a situação hoje. Portanto, todos aqueles analistas que acham que a erosão do ANC é cada vez mais acentuada, não estão errados, e o ANC tem que correr atrás do prejuízo. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos o incidente de Quelimane. Hoje vamos também para a selagem de cerveja que vai começar dentro de 2 semanas. Comentamos o julgamento que decorre na BO das chamadas dívidas ocultas. Fomos para a bacia de Rovuma e comentamos também as eleições municipais na África do Sul. Eu sou Francisco Carmona e Leque Vilanculo e André dos Santos cuidaram da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias.